uma cidade onde a rotina se mistura com sussurros do passado, onde a escuridão se esconde nos recantos de uma vida aparentemente tranquila, há histórias que, à primeira vista, parecem comuns, mas, sob a superfície da normalidade, o inesperado espreita, uma presença oculta, um enigma não decifrado. Hoje, convido você a adentrar o mistério de O Presente da Sombra, uma narrativa que desafia o entendimento e convida a imaginação, deixando no ar perguntas sem resposta. Era uma tarde de outono quando a rotina do lar se fazia presente. Em uma casa discreta, localizada numa rua tranquila dos subúrbios, vivia um casal que por fora, exalava harmonia e cumplicidade. Marcos, um homem de 33 anos com traços serenos e um olhar que escondia histórias silenciosas, compartilhava seu cotidiano com Isabela, uma jovem de 27 anos cuja risada iluminava os cantos mais sombrios da existência. Naquela tarde, a luz dourada do entardecer invadia a sala de estar, onde objetos de memórias passadas se misturavam a detalhes da modernidade. A decoração simples e acolhedora refletia o desejo de um lar tranquilo, onde cada canto parecia preparado para receber um novo sonho. Sem pressa, eles planejavam a celebração que se aproximava, o aniversário de Isabela, marcado para o dia seguinte. Havia uma expectativa no ar, uma leve ansiedade misturada à esperança de um recomeço, de um novo ciclo. Contudo, por trás da aparente paz, escondia-se um segredo que apenas o destino ousava revelar. Isabela, sem saber, era o foco de olhares furtivos. Há semanas, uma presença invisível acompanhava seus passos. Um stalker, um admirador obcecado que se ocultava nas sombras, alimentando-se de cada detalhe de sua vida. Ele não se fazia notar. Sua existência era como um sussurro inaudível, um eco distante que poucos poderiam perceber. E por mais que Isabela sorrisse e vivenciasse seus dias com intensidade, algo ou alguém a observava. Na penumbra que antecede a noite, a casa respirava uma atmosfera peculiar. Enquanto Marcos preparava um jantar especial e Isabela revisava a lista de desejos para sua festa, pequenos detalhes pareciam ganhar vida própria. Um som distante, o tilintar de copos, o murmúrio do vento lá fora, todos se misturavam em uma sinfonia que, para os ouvidos atentos, parecia anunciar algo inusitado. O relógio na parede marcava o compasso de uma espera silenciosa. A cada minuto que passava, a expectativa aumentava. Em meio a risos e conversas mansas, uma sensação sutil de inquietação se infiltrava. Talvez fosse o nervosismo natural antes de uma celebração tão importante, ou quem sabe um presságio de que nem tudo seria tão pacífico quanto parecia. Marcos, com seu jeito ponderado, já tinha notado certos detalhes que escapavam à percepção comum. Uma sombra que se prolongava além do esperado, um frio súbito que invadia os cômodos e, principalmente, a sensação de que alguém ou algo se aproximava sem ser visto. Mas em meio à rotina e à alegria, tais impressões eram facilmente ignoradas. Quando a noite finalmente se instalou e as estrelas começaram a despontar no céu, a casa mergulhou em uma calma quase hipnótica. A luz suave das lâmpadas criava refúgios de escuridão e aconchego nos cantos do lar. Em meio a esse cenário de serenidade, um som rompedor e inesperado ecoou. A campainha tocou. Era um som que, num primeiro instante, parecia apenas um convite para a rotina, uma visita ou uma entrega tardia. Mas naquele momento, o tilintar da campainha carregava consigo uma ressonância inquietante, como se o som quisesse anunciar algo muito mais profundo do que a simples chegada de um mensageiro. Marcos, surpreendido, trocou um olhar com Isabela.
A surpresa deu lugar a uma pergunta silenciosa. Quem poderia estar batendo a porta naquela hora, em plena véspera de um aniversário tão especial? Não era comum receber visitas tão tarde, nem sim um entregador em um horário tão inesperado. Com um misto de curiosidade e leve apreensão, Marcos aproximou-se da porta. Ao abri-la, deparou-se com uma figura que, à primeira vista, parecia perfeitamente normal. Vestido com o uniforme padrão de um entregador, o homem trazia consigo uma caixa de tamanho médio, embrulhada em papel marrom, que já mostrava sinais de desgaste, como se tivesse percorrido longas distâncias ou carregado um segredo em seu interior. O entregador, com uma voz controlada e um sorriso enigmático, anunciou a entrega. Uma encomenda para Isabela. Não havia assinatura, nem identificação clara de sua origem. Apenas a entrega, feita com uma precisão que deixava transparecer um planejamento meticuloso. Sem levantar maiores questionamentos, Marcos aceitou o pacote, agradecendo de forma contida, mas com um leve desconforto que começava a se instalar em seu íntimo. Ao fechar a porta, o silêncio retomou seu reinado, mas agora a atmosfera havia mudado. Algo não se encaixava. Havia uma estranheza no gesto, no olhar do entregador, que parecia carregar um mistério que ninguém se atrevia a decifrar. E por um breve momento, a mente de Marcos vagou por cenários sombrios. Quem era aquele homem? Qual era a verdadeira identidade por trás do uniforme? E principalmente, o que significava aquela entrega feita justamente na véspera do aniversário de Isabela? Com a caixa agora cuidadosamente colocada sobre a mesa da sala, o casal se reuniu para desvendar o conteúdo daquele presente inesperado. Isabela, cuja intuição sempre a guiara, hesitou por um instante antes de se aproximar. Seus olhos, curiosos e cautelosos, examinavam o pacote com uma mistura de expectativa e apreensão. O embrulho era singular. Além do papel marrom que lhe conferia um aspecto rústico, havia um selo trêmulo e quase imperceptível, marcado por um símbolo indefinido, uma espécie de glifo que remetia tanto a um emblema antigo quanto a uma assinatura críptica. Junto à caixa, um bilhete manuscrito, escrito com uma caligrafia que oscilava entre o delicado e o perturbador, trazia apenas as palavras "Para Isabela, da Sombra". A mensagem, simples e direta, despertou uma série de perguntas que pairavam no ar. O que significava da sombra? Seria um recado enigmático ou uma advertência velada? Por que a entrega fora feita exatamente na véspera de seu aniversário? E, sobretudo, quem estaria por trás desse gesto, sabendo de cada detalhe da vida de Isabela, sem que ela jamais tivesse qualquer indício? Enquanto Isabela segurava o bilhete com mãos trêmulas, Marcos observava o rosto dela, tentando interpretar os sinais daquele mistério. Havia um brilho de medo misturado com fascínio nos olhos da jovem, como se ela intuísse que aquele presente não era fruto do acaso, mas sim o resultado de uma trama muito mais complexa e sombria. A partir daquele instante, a atmosfera dentro da casa mudou de forma irreversível. O presente misterioso, agora repousando sob o olhar atento de ambos, parecia desafiar a lógica e instigar a imaginação. Marcos, sempre cauteloso, sugeriu que talvez fosse melhor guardar o objeto até que se descobrisse sua origem. Isabela, por outro lado, sentia uma compulsão inexplicável para abrir a caixa e desvendar o conteúdo, como se cada fibra do seu ser clamasse por respostas. Em meio a um silêncio carregado de dúvidas, o casal iniciou uma conversa silenciosa, onde as palavras eram poucas, mas os olhares diziam tudo. Marcos lembrava-se de fragmentos de conversas do dia, menções vagas de um entregador que não se encaixava na rotina, uma sensação de ser observado, pequenos detalhes que antes,
passavam despercebidos. Isabela, em seu íntimo, sentia a presença de algo que a havia acompanhado há tempos, um sentimento de inquietude que agora se materializava naquele presente. Com a luz tênue da sala contrastando com a penumbra que parecia ganhar corpo nas paredes, o casal decidiu que, ao amanhecer, examinariam o conteúdo da caixa com calma e discernimento. Porém, enquanto a noite avançava, a inquietude se intensificava. Cada ruído, cada sussurro do vento contra a janela trazia consigo a ideia de que aquele presente poderia ser apenas a ponta de um iceberg de segredos que se escondia nas sombras. Enquanto o relógio avançava lentamente, os pensamentos de Isabela se voltaram para lembranças que ela mal ousava reviver. Havia em seu passado pequenos episódios, quase esquecidos, em que uma sensação de ser observada a perseguira. Momentos em que sombras pareciam se mover por conta própria e em que vozes distantes sussurravam segredos que ela não conseguia decifrar. Até então, tais eventos haviam sido descartados como fruto da imaginação ou do estresse cotidiano. Mas naquela noite, com o presente misterioso à vista, tudo parecia se reconectar. Os detalhes eram inquietantes. Um olhar furtivo num corredor escuro, a sensação de que alguém se esgueirava por trás dela em momentos de distração, o arrepio inexplicável que a invadia sem motivo aparente. Será que ela havia sido alvo de algo desde muito antes? Ou seria o presente apenas o culminar de uma obsessão recente, alimentada por alguém que nas sombras acompanhava cada movimento? Enquanto a mente de Isabela se enchia de questionamentos, Marcos também sentia o peso do desconhecido. Ele não conseguia se livrar da ideia de que aquele presente não fora entregue por mero acaso. Havia uma intenção oculta, uma mensagem que se perdia nas entrelinhas. Quem seria o remetente que assinava com da sombra? E por que alguém estaria tão determinado a se manter invisível, a viver nas sombras de uma vida alheia? Na escuridão da noite, enquanto a casa repousava sob um manto de silêncio, a sensação de vigilância intensificava-se. Embora o casal tentasse se entregar a um sono inquieto, o ambiente parecia conspirar contra a paz. Marcos ouvia passos distantes, como se alguém circulasse pelos arredores, enquanto Isabela acordava de tempos em tempos com a impressão de que uma sombra se movia lentamente pelo quarto. Em seus sonhos, ambos viviam cenas desconexas, portas que se abriam sozinhas, rostos pálidos nas janelas e, por vezes, o inconfundível som de uma risada baixa e perturbadora. Ao despertar, os resquícios desses devaneios deixavam uma pergunta incômoda. Estaria o presente conectado a essas visões? Seria o entregador, ou algo muito mais sinistro, o artífice de um jogo de obsessão e medo que transcendia a realidade? No silêncio pós-madrugada, o casal mantinha a caixa trancada num canto da sala, como se de alguma forma contê-la pudesse evitar que mais segredos fossem revelados. Mas o presente parecia pulsar com uma energia própria, como se estivesse vivo e aguardasse o momento certo para contar sua história. Quando os primeiros raios de sol invadiram a casa, trazendo consigo uma promessa de novo dia, a tensão acumulada durante a noite encontrava espaço para se dissipar, ou talvez para se transformar em algo ainda mais inquietante. Marcos e Isabela, com os olhos ainda carregados de sonhos perturbadores, se reuniram na cozinha para o café da manhã. Mas, mesmo com a luz do dia banhando os cômodos, o presente permanecia como um enigma não resolvido. A decisão de abrir a caixa foi tomada de forma quase instintiva. Com mãos trêmulas, Isabela pegou o pacote e, diante do olhar atento de Marcos, começou a desembrulhar o papel marrom. Cada camada removida revelava mais detalhes, a textura enrugada do papel,
as dobras cuidadosas que indicavam que alguém havia se dedicado a esconder algo com precisão quase ritualística. Dentro da caixa repousavam diversos objetos dispostos de forma que despertavam mais perguntas do que respostas. Havia um pequeno relicário antigo, de aparência desgastada pelo tempo, que emitia um brilho tênue quando a luz incidia sobre ele. Ao lado, uma fotografia em preto e branco mostrava uma mulher de traços marcantes, cujo olhar, embora distante, parecia carregar um recado oculto. E por fim, um envelope de papel envelhecido, selado com cera, repousava sobre os demais itens. No envelope, nenhum remetente estava indicado, apenas uma inscrição quase imperceptível que trazia o mesmo símbolo encontrado no selo do pacote. O que esses objetos significavam? Teriam eles uma ligação com a vida de Isabela, com algum episódio esquecido ou algum destino traçado nas sombras? Ou seriam apenas peças de um quebra-cabeça macabro, deixadas como provocação para um mistério que se recusava a se explicar? Sentados à mesa da sala, com o presente aberto diante deles, Marcos e Isabela mergulharam num silêncio carregado de inquietude. As primeiras palavras foram sussurradas, quase inaudíveis, como se temessem que o próprio som pudesse invocar respostas indesejadas. Marcos, com a voz grave e ponderada, comentou: Isso não pode ser mera coincidência. Isabela, olhando fixamente para o relicário, respondeu sem convicção: Mas quem seria? Por que exatamente hoje? Entre olhares que misturavam medo e curiosidade, eles se perguntavam se aquele presente fora o início de uma obsessão ou o desdobrar de algo que já estava enraizado em suas vidas há muito tempo. Seria possível que alguém soubesse demais sobre Isabela, acompanhando-a discretamente, esperando o momento exato para se revelar? Ou seria o presente apenas o prenúncio de uma ameaça que jamais seria desvendada? Cada objeto exposto trazia consigo uma aura de mistério. O relicário, por exemplo, parecia guardar segredos ancestrais, símbolos e gravuras que ninguém conseguia identificar de imediato. A fotografia, por sua vez, despertava dúvidas inquietantes. Aquela mulher era uma parente distante? Uma amante esquecida? Ou talvez uma identidade perdida, fragmentada pelo tempo? E o envelope? Aquele envelope selado com cera, cuja mensagem se escondia por trás de uma caligrafia quase ilegível. O que ele poderia revelar? Enquanto os minutos se arrastavam, a casa parecia encolher, confinando-os num ambiente onde cada sombra projetava dúvidas e cada silêncio ressoava como um alerta. O presente da sombra, como passaram a chamar, transformara-se numa charada perturbadora, na qual cada resposta parecia abrir espaço para uma nova pergunta. Ao longo do dia, o casal se viu imerso em uma investigação silenciosa. Isabela passou horas analisando cada detalhe dos objetos, tentando decifrar os símbolos gravados no relicário e a origem daquele rosto na fotografia. Marcos, sempre meticuloso, buscava em livros antigos e registros digitais qualquer pista que pudesse lançar luz sobre o enigma. Porém, quanto mais se aprofundavam, mais as respostas se afastavam, deixando no ar uma série de questionamentos. Em cada página virada, em cada símbolo identificado, surgiam novas interrogações. Será que a vida de Isabela estava entrelaçada com segredos que jamais deveriam ser revelados? E o Stalker, esse observador silencioso que se ocultava nas sombras, teria sido o responsável por aquele presente? Enquanto o dia se transformava em tarde, a sensação de ser vigiado persistia. Marcos notava pequenos detalhes. A janela do escritório, de onde se podia vislumbrar a rua, parecia ter sido observada por olhos que não pertenciam ao lar. Isabela, por sua vez, sentia uma angústia inexplicável, como se cada objeto presente na caixa carregasse uma maldição silenciosa.
Será que aquele presente era uma mensagem pessoal e íntima? Ou seria uma tentativa de manipular os sentimentos e as memórias de alguém que, sem saber, havia se tornado o centro de uma obsessão? A noite voltou a cair, e com ela uma névoa densa que se infiltrava por entre as frestas da casa. Enquanto o casal tentava retomar o sono, as lembranças do presente invadiam seus pensamentos. Em seus devaneios, imagens desconexas surgiam, cenas de uma figura encapuzada espreitando à distância, sussurros que pareciam sair das paredes e a sensação palpável de que algo ou alguém os observava de perto. Isabela, ao fechar os olhos, se lembrava de pequenos episódios do passado, momentos em que sentira o olhar de alguém fixo em seu retrato, sem que ela pudesse identificar de quem se tratava. Marcos, ao seu lado, ouvia o tic-tac incessante do relógio, que parecia marcar o compasso de um destino inexorável. Por que, exatamente, o presente fora entregue naquela noite? Qual seria a mensagem oculta por trás daquele selo enigmático? E, acima de tudo, quem estaria disposto a arriscar tanto para se aproximar de alguém de forma tão indireta? Enquanto as horas se esvaíam, a dúvida se transformava em um abismo silencioso. Cada objeto analisado, cada símbolo decifrado, apenas ampliava o mistério. Um mistério que parecia não ter solução, deixando no ar perguntas que talvez jamais encontrassem respostas. Na madrugada que se seguiu, algo extraordinário aconteceu. Sem aviso, enquanto Marcos e Isabela repousavam em seus respectivos cantos, uma voz suave, mas carregada de uma intensidade quase palpável, invadiu o silêncio da casa. Não era uma voz humana, mas um sussurro que parecia ecoar das profundezas do tempo. Nem toda verdade deve ser revelada. A mensagem, dita como um lembrete sombrio, ressoava em cada parede, em cada recanto escuro. Quem estaria por trás daquela voz? Seria o próprio presente tentando se comunicar? Ou seria o stalker, oculto e observador, lançando uma advertência silenciosa? O mistério se adensava, e o casal se perguntava se jamais poderiam escapar da sensação de que algo os perseguia, algo que se alimentava dos medos e das incertezas que se instalavam no coração da noite. No alvorecer de um novo dia, o casal, ainda marcado pela inquietude dos eventos recentes, decidiu que era hora de ir além da superfície. Juntos, iniciaram uma investigação minuciosa, buscando em registros, em velhos diários e em arquivos digitais qualquer pista que pudesse esclarecer o que se passava. Marcos revisitou conversas antigas, tentando encontrar menções vagas que pudessem ter sido ignoradas. Isabela, por sua vez, vasculhou recortes de jornais e relatos que falavam de casos similares, entregas misteriosas, presentes enigmáticos e a presença de indivíduos que se moviam nas sombras sem deixar rastros. A cada descoberta, uma nova dúvida surgia. O que teria motivado alguém a se esconder por tanto tempo para entregar um presente? Teria Isabela, sem saber, despertado a atenção de um admirador que há muito ultrapassara os limites da normalidade? Ou seria o presente apenas o início de uma conspiração mais profunda, cujas raízes se estendiam muito além do que se podia imaginar? O mistério se mostrava como um labirinto sem saída, onde cada resposta parecia conduzir a mais perguntas, e assim, entre arquivos e pesquisas, o casal se via cada vez mais imerso num enigma que os desafiava a cada instante. Com o cair da noite novamente, a atmosfera da casa parecia carregar um peso extra. A luz tênue dos abajures mal conseguia afastar as sombras que se alongavam pelos corredores. Em um desses momentos de silêncio profundo, Marcos e Isabela ouviram, pela segunda vez, a campainha tocar, um som tão inesperado quanto perturbador. Desta vez, a porta permaneceu fechada por alguns instantes,
como se o tempo hesitasse em revelar mais segredos. Quando finalmente Marcos se dirigiu à porta, o coração batia acelerado e cada passo parecia ecoar no vazio. Ao abri-la, não havia ninguém, apenas a brisa fria da noite e a sensação de que algo estava ali, invisível, mas presente. A caixa que fora entregue na noite anterior já não estava mais na porta. Havia no lugar um pequeno bilhete preso à maçaneta, escrito com a mesma caligrafia inquietante: nem toda entrega é um presente, nem toda sombra se dissipa com o amanhecer. O que isso significaria? Seria um novo alerta ou apenas mais um fragmento de um quebra-cabeça que se recusava a se completar? O silêncio da noite parecia responder com um ar de mistério, deixando no ar a sensação de que o perigo, ou talvez o enigma, não havia acabado, mas apenas começara a se revelar. Nos dias que se seguiram, a vida de Marcos e Isabela jamais voltou a ser a mesma. A rotina cotidiana agora era permeada por olhares desconfiados, pelo constante ruído de uma inquietude interna que os fazia questionar cada som, cada sombra. O presente da sombra havia se transformado num símbolo, ou quem sabe numa maldição, de que certas verdades são melhor deixadas sem resposta. As investigações que haviam iniciado levavam a becos sem saída. Cada pista encontrada abria espaço para mais dúvidas. Quem era o entregador de uniforme? Qual o real significado daquele selo misterioso? E principalmente o que Isabela teria despertado, sem sequer saber, ao se tornar o foco de um olhar obsessivo e invisível. Entre os sussurros da noite e os fragmentos de uma verdade oculta, o casal se via preso num ciclo de perguntas intermináveis. A voz que ecoara no silêncio, os símbolos gravados no relicário, a fotografia enigmática e o bilhete, todos se uniam para formar um mosaico de mistério que se recusava a ser completado. Mesmo com os esforços conjuntos para encontrar respostas, restava no ar a sensação de que algo, nas profundezas das sombras, observava e aguardava. Seria possível que o presente fosse apenas a ponta de um iceberg de segredos há muito enterrados? Ou seria ele o início de uma trajetória de terror e obsessão que jamais teria fim? Cada noite que caía trazia consigo a mesma pergunta inquietante: até onde se estenderia a influência daquela presença oculta? E mais, estaria Isabela condenada a viver sob o peso de um mistério que, por sua própria natureza, jamais lhe concederia paz? Agora, diante de tantas evidências e tantas interrogações, a pergunta central permanecia: o que realmente significava o presente da sombra? Seria ele uma oferta enigmática, um presente carregado de intenções que oscilavam entre a admiração e a ameaça? Ou seria ele, de fato, uma armadilha cuidadosamente arquitetada por alguém que conhecia cada detalhe da vida de Isabela, disposto a brincar com os limites entre a realidade e o sobrenatural? Enquanto Marcos folheava antigos diários em busca de pistas, e Isabela revivia em sua memória os momentos em que sentiram uma presença inexplicável, o mistério se aprofundava, deixando um rastro de incerteza que se espalhava por cada canto da casa. E mesmo quando o sol se punha, transformando os dias em uma sucessão de sombras alongadas, a sensação de ser observado se intensificava. Parecia que a cada novo crepúsculo o presente se reinventava, carregando em si não apenas os traços do passado, mas também a promessa, ou a ameaça, de um futuro repleto de incógnitas. Hoje, ao relembrarmos o presente da sombra, somos confrontados com a natureza inquietante do desconhecido. Em meio a objetos antigos, símbolos enigmáticos e mensagens ambíguas, o mistério se torna uma presença constante, um lembrete de que nem todas as perguntas possuem resposta e que muitas vezes o terror reside justamente na incerteza. Será que Marcos e Isabela conseguirão, algum dia,
desvendar todos os segredos que o presente lhes impôs? Ou será que, ao abrir a porta para o desconhecido, eles simplesmente convocaram uma força que jamais poderá ser contida? E você, que acompanha essa história, já parou para pensar qual seria o preço de desvendar um mistério tão profundo? Até onde iríamos para saber a verdade, mesmo que ela nos custasse nossa paz? No silêncio que se segue a cada entrega inesperada, fica a lembrança de que o presente e os segredos que ele carrega são por si só um convite para questionar o que está além do visível. Quem enviou o presente? Qual o real significado do selo da sombra? E o que Isabela, inadvertidamente, teria despertado ao ser observada por olhos que jamais se revelariam? Essas perguntas se perdem no ar, ecoando pela eternidade, convidando cada um a refletir, a imaginar e, sobretudo, a aceitar que, por vezes, o mistério é maior do que a própria verdade. E assim, enquanto a cidade volta à sua rotina e a casa retoma sua aparente normalidade, o presente da sombra permanece como um enigma, uma marca indelével de que, nas vidas mais comuns, podem residir segredos que desafiam a compreensão. Talvez o verdadeiro terror não esteja na revelação completa dos fatos, mas na constatação de que, por mais que tentemos entender, algumas respostas permanecem ocultas, escondidas nas dobras do tempo e nas sombras dos nossos medos. E, ao final desta narrativa, fica a pergunta: será que o mistério foi resolvido ou ele apenas se aprofundou, transformando cada nova descoberta em um convite para explorar ainda mais o desconhecido? Que segredos você esconde em meio às sombras? Que presente misterioso poderia transformar a realidade em um campo de incertezas? A resposta, assim como o presente, permanece envolta em mistério, convidando cada um de nós a imaginar e a temer o que se esconde além da luz aparente do dia. Esta foi a história de O Presente da Sombra, um conto que, ao invés de oferecer respostas definitivas, lança sementes de dúvidas e questionamentos, permitindo que a imaginação de cada um floresça em meio ao terror do desconhecido. Lembre-se, nem toda entrega é um presente, e nem toda sombra se dissipa com o amanhecer. Em cada sussurro há um mistério, em cada silêncio uma pergunta sem resposta. E às vezes, o verdadeiro terror reside justamente na beleza inquietante do não saber.